O gosto e outros sentidos inferiores. Se ouve muito mais entre os jovens hoje em dia, alguns pejorativos como, por exemplo, passa um rabo de saia, um rapaz, atlético e você ouve assim, que gostoso, que gostosa, né? Será por que isso? Porque estamos vivendo muito no plexo solar. Estamos vivendo muito na barriga ainda. Por isso que quando diante de um perigo, você percebe que a primeira coisa que você protege é o diafragma. Você vem com a mão e protege o visceral. A mente está protegendo a sua sobrevivência, se manifestando aqui como um corpo orgânico. Há ainda pessoas que estão mais no inferior ainda. Aqueles que só pensam em sexo e protegem essa área. Nós mesmos estamos buscando elevação, e eu já salientava que elevação é acima da evolução. Evolução é um circuito fechado, é uma gaiola. Percebam que viemos, proteger essa área. Às vezes sentimos até vertigem, alguns calafrios naquela região, ainda bem mais básica, diante de um perigo ou de uma narração dentro da empatia, que é um termo bem inferior para quem quer entender mesmo o outro. Empatos seria você sentir a dor do outro, patos, de patologia, doença. Então seria um sacrifício para um ego inconsciente sentir a dor do outro, quiçá ele fosse um mestre. Aí seria plausível. Mas o gosto é muito interessante, a gente parece que desgusta tudo, com os olhos, com o cheiro, com a audição, com o toque, não é mesmo? Parece que a gente quer consumir a tudo, devorar, quer tudo para dentro, mas o dentro também tem defeito. Quando se diz olhe para dentro, se o que está lá dentro é um fantasma, você está dando ibope a um filme de terror. E não a um filme espiritual, com alguma mensagem útil. Então, se você analisar o gosto, o que é o gosto? A gente não vê o gosto, a gente não vê o sabor. E sabor, como diz o português antigo, me sabes. Sabe, o português ele se tornou miserável quando ele foi, atravessou continentes e veio parar num Brasil da vida, Brasil Guaranil, numa Angola, porque as palavras se deturparam, Como falar agressivo? Agressivo é o camarada lavrador. Não está se falando a intenção dele ao atravessar o agreste, como, por exemplo, se usa isso como pejorativo para a violência. Eu já tinha explicado isso. A própria linguagem que usamos no nosso idioma, a gente não vê. Imagina se a gente vai ver o que são os sentidos. Por isso que eles se tornam sem sentido. É por isso que se busca outros. Por exemplo, se busca muito o sentido da intuição. Ele está relacionado e não localizado, relacionado não no corpo, mas por um ponto no meio da testa. E é incrível, eu falava no outro vídeo da olfação, que a olfação, o centro dela também é nesse emaranhado de nervos. Aqui, por exemplo, temos a epífise, o terceiro olho para os esotéricos. E há dois pontos ali, o da intuição e da olfação. Por isso que eu dizia que a olfação ela é do futuro. Mas os gostos, o que são os gostos? É tudo mental. O Hermes estava certo, só que ele não incluiu os sentidos. O gosto salgado, por exemplo,
sempre está ligado ao azul mental. Perceba, o azul do mar, né? Você diante do mar, você vê aquela cor, você associa ao branco sal. Mas como assim? É branco o sal. Ele se torna branco, mas enquanto no mar você não vê nessa tonalidade. Então, se você usasse da intuição para quando saborear algo salgado, ver esse azul original, você está despertando esse sentido de forma superior. Você pode levar isso para as experiências elevadas e detectar se onde você está realmente é elevado. O doce sempre está associado ao enjoativo. Se você comer muito doce, você enjoa. Já o sal é o contrário. O sal te farta, mas você tem mais resistência ao sal, porque ele é mais refinado que o açúcar. E esse açúcar está sempre ligado ao sangue, ao vermelho. Se você enxerga isso, você vai entender o quanto uma emoção é abusiva, o quanto ela é, sabe, enche mesmo. Como diz, enche o saco do pejorativo, porque a emoção ela é doce demais. E tudo que é doce demais enjoa. Então, o que as pessoas, né, emocionadas, que se emocionam com tudo, geralmente são relacionadas a pessoas enjoativas. Os próprios profissionais, gente, vou ser bem sincero, porque eu já fui terapeuta, se enjoa, para não dizer anoja, diante de certas conversas, certas conversações, né? Ah, traumas e mimimis e dores, e você já compreende, né? Se você for um terapêutico, um psicólogo ligado à espiritualidade, você, né, nem estaria ali. Por isso que eu abandonei essas áreas. Eu prefiro ganhar dinheiro com outras coisas. Se é para satisfazer o ego, conforto do ego, então vou lá fabricar alguma brincadeira para eles. Não adianta ficar falando de emoção, porque emoção é um saco sem fundo, e se a pessoa está ali, ela veio através de uma emoção, né? Um desejo sexual, um desejo dela em afinidade com aqueles seres que têm desejos sexuais. Aí o gosto está ligado, a gente usa a boca para tudo, o beijo, né? O que é o beijo? O beijo é saborear o outro, sentir o gosto do outro. Se o beijo for ruim, for amargo, né? E esse amargo está ligado ao quê? Para detectar o gosto no aura. Vejam com os olhos de Dagmar, o olho real, que vê a vida e não as coisas. Existência é uma coisa, vida é outra. Sempre digo. Esse olho interno, se ele, diante de um gosto amargo, ele ver um amarelo, ele vai entender por que a vida é tão pesada aqui no sol amarelo. Né? Esse mesmo sol que ilumina, que queima. Muitas pessoas são alérgicas. E o que é a alergia, gente? A alergia é a maior prova de que nossos corpos são daqui, mas nós não somos daqui. Os nossos corpos, mesmo tendo a mesma constituição da natura, todos os elementos que estão lá fora estão dentro, eles não suportam os próprios elementos, como nós, né? Precisamos do sol, mas ao mesmo tempo podemos ser destruídos por eles, né? Por ele, perdão. Inclusive, você não pode expor a sua retina diante do sol, mas como? Se você está vendo a claridade. O sabor é parte integrante da nossa evolução, mas ele é muito atrasado. Precisa ver hoje, né, o que a gente busca quando vai em shoppings, quando a gente olha e degusta com os olhos. E se não tiver uma boa cor, se não tiver um bom cheiro, você não leva. E você quer sentir bom gosto. Vejam, quando eu era da gnose presencial,
nós praticávamos a cada dia 27, veja, 27 é como se fosse a menstruação da Mãe Cósmica. É onde começa tudo a brotar. A gente fazia ali o agape. Agape também é um termo usado, né, uma confraternização maçônica. Mas não é só na maçonaria que existe. Existe agapes, inclusive, entre família. Né? Aqueles jantares de fim de ano, por exemplo, é um agape. E ali o instrutor nos dizia assim: não cozinhamos alimentos com temperos, para que a mente não se identifique com o sabor. Mas acontecia de, entre os convidados, alguém reclamar ainda de que não há sabor. Horas, adianta tirar o sabor para quem se incomoda com a ausência deste? Esse é o cuidado que nós devemos ter. Né? A pessoa ouvir um conselho de que ela deve ter paciência. Paz e ciência são coisas compostas. Elas não vivem no mesmo espaço. Então, para você conseguir, ao mesmo tempo, ter conhecimento, ver a realidade, ter paz, você tem que se elevar, chegar a seu mestrado interno. Porque um ser comum ou vai ter paz, ou vai ter ciência. Paz reverencial a todos.